sobre o Abril Marrom, gente, que é uma campanha dedicada à cegueira. Segundo a Organização Mundial de Saúde, né, de 60% a 80% dos casos de cegueira são evitáveis. E a nossa oftalmologista Carla Pereira, ela vai estar falando um pouquinho sobre este assunto. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar através do nosso WhatsApp no 981457570. Manda áudio, manda por escrito, mas se mandar áudio ainda é melhor, porque a gente escuta o que você quer perguntar melhor, tá bom, minha gente? E aí, doutora Carla, deixa eu dar um abraço nela, né? Isso é maravilhoso. Faz tempo que você veio aqui, viu, doutora Carla? Faz um tempinho, tem que trazer mais vezes. Mas olha, vamos lá. Abril Marrom. Por que Abril Marrom? Conta pra gente. Então, Abril Marrom, ela é uma campanha que foi criada em 2016 pelo Dr. Suel, que é um grande oftalmologista, que ela visa combater a cegueira. Né? Por que marrom? Marrom porque é a cor, é a tonalidade da íris da maioria da população brasileira. Então, essa é uma campanha que ela visa conscientizar a população sobre as causas de cegueira, né? A cegueira, ela pode ser causada pode acontecer desde a infância, desde a primeira infância, né? Então, assim, é muito importante que a criança, desde pequena, ela seja examinada realmente e que, a partir disso, pelo menos um exame ao ano, para que haja a prevenção, que é o melhor remédio, na realidade, né? É verdade. Então, vamos lá. Qual é, assim, a maior causa de cegueira hoje aqui no mundo, no Brasil, no mundo, enfim? Então, as maiores causas de cegueira são catarata, só que a catarata, ela é felizmente reversível, tá? A retinopatia diabética, a degeneração macular, o que é isso? Ela é um envelhecimento nas células do fundo do olho, na retina. Né? A degeneração, o glaucoma, que é muito comum. Então, essas são causas, infelizmente, irreversíveis. Então, por que a gente faz essa campanha? Justamente para prevenir ou então detectar no início essa doença. Então, essas doenças, elas são doenças que podem ser, digamos assim, estagnadas, estacionadas, controladas, não são curadas. Então, é muito importante realmente a atenção do médico, né? A detecção, o diagnóstico, para que essas doenças elas não evoluam. Infelizmente, a gente pega pacientes jovens, 50 anos de idade, já cegos, e com a retinopatia diabética. Então, assim, o glaucoma, que é uma doença irreversível, ela vai perdendo o campo e ela é assintomática, ou seja, a pessoa não sente nada. Então, é uma das doenças que a gente vai tendo, mas aí não sente nada. Exatamente, elas são mais comuns a partir dos 40 anos de idade, né? Mas a gente sabe que a retinopatia diabética, ela pode atingir o diabetes tipo 1, que são crianças que são detectadas, crianças e jovens que são detectadas com diabetes. Então, é muito importante que o paciente diabético ele seja mais frequentemente acompanhado. Então, essas doenças, elas precisam de uma atenção maior. Precisa que o paciente ele seja mais frequentemente, ele visite o oftalmologista. Bora lá. O que é que pode piorar a visão até ir causando essa cegueira? As telas. A gente vê que crianças, a gente mesmo também vive no celular o tempo todo. Tem gente que trabalha direto nas telas. Isso também pode estar piorando, tendo uma causa maior, ou não é só isso. Em relação a essas doenças, não, elas não têm influência de telas, mas é muito importante você tocar isso nesse ponto, porque a criança, atualmente, ela está no mundo virtual, né? E a gente tem que controlar. Então, a gente está na Associação Brasileira de Controle da Miopia, onde a gente pega no pé dos pais. Por quê? Porque a miopia, ela evolui muito rápido. Quando a criança ela tem antecedente genético, ou seja, os pais, né, familiares têm miopia, ou se ele usa excessivamente a tela. Para você ter noção, eu tenho uma criança com 10 anos de idade com 18 graus. A gente chama isso de miopia patológica, que é uma miopia onde ela já leva a alterações do fundo do olho. Um paciente míope, ele tem que fazer o exame do fundo do olho, ele tem que fazer o exame da retina, porque ele pode ter a retina mais fina do que o normal e ter áreas que podem predispor a descolamento de retina. Ele tem mais chance de ter glaucoma, ele tem mais chance de ter descolamento de retina. Então, a criança, até 2 anos de idade, ela não pode tocar no celular, ela não pode ter acesso às telas. De 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia, e a partir de 5 anos de idade, no máximo 2 horas por dia. Então, são realmente cuidados que o pai tem que ter, né, com os filhos, retomar aquelas atividades de jogar bola, de correr no meio da rua, de fazer atividades sob o sol, porque o sol ele é um protetor contra a miopia. O sol ele é muito bom para quem tem miopia, né? Então, assim, são coisas que, infelizmente, a gente está perdendo. E as crianças, a gente está temendo, em 2050, que 50% da população seja míope. É muito grave isso, né? Viu? E a miopia, ela pode levar a deficiência visual. Então, realmente, porque uma criança que tem 10, a partir de 6 graus, a gente já chama de alta miopia. E são, assim, a partir disso, deficientes visuais. Tem como se prevenir?
né, dessa cegueira? Tem como a gente ir se prevenindo? Qual é a melhor solução? A prevenção é o exame oftalmológico. Sempre né? todo mundo fazendo um exame ter, direitinho. A gente tem que ter esse cuidado, né? A partir do teste do olhinho, então, no teste do olhinho a gente já detecta doenças na infância, né? Na primeira infância, que vão prejudicar a visão, tipo catarata congênita, glaucoma congênito, tumores. Então, no teste do olhinho, o primeiro exame, com 1 mês. Com 3 meses, novo exame para confirmar o teste do olhinho. A partir disso, de 6 em 6 meses até 2 anos de idade. E a partir de 2 anos de idade, 1 vez por ano tá bom, é o suficiente. Não mais que isso. Sempre tá olhando, né? Agora, bora lá. Digamos que a pessoa realmente chegou a ficar cega de ver, não tá vendo direito. Tem como fazer um tratamento, reverter essa situação? Então, já era. Não tem mais existem as causas reversíveis, né? Como eu falei, a catarata é uma das causas reversíveis de cegueira, mas existem algumas doenças que a gente tem como controlar. Então, quem é diabético? O paciente diabético, ele chegou a ter já a retinopatia diabética, a gente tem como estacionar, como controlar esse probleminha, né? Essa doença na retina. Mas a partir do momento que ela já perde a visão, já tem uma perda grande, infelizmente a gente não tem como voltar. Não tem como voltar. A gente tem como estacionar, claro que tem que ter um controle ambiental. Quem é diabético tem que controlar a sua glicemia. Quem tem degeneração tem que usar algumas medicações, tem que fazer as injeções. Então, é o acompanhamento com o médico e seguir a recomendação médica. Sim. Bora lá, coloca aí a pergunta do áudio. Tá, solta. Bom dia, Marília. Bom dia, doutora. Na minha família tem problema de cegueira. Minha avó morreu cega e os irmãos dela também tinha vários irmãos que cegaram. Minha avó por parte de mãe, eu tenho muito medo assim. Eu vou sempre ao médico, mas ultimamente o meu óculos está vencido e eu estou vendo melhor sem óculos do que com o óculos. Isso é alguma coisa, doutora? Será que eu estou ficando boa da vista? O que é isso? É muito interessante essa pergunta, porque é o seguinte, o míope, né? O míope, ou até o hipermétrope também. O míope, com o passar do tempo, realmente, ele melhora a visão de perto, né? Porque ele pode melhorar a visão de perto, mas o hipermétrope também. Ele tem um grau positivo bem forte, tá certo? E se ele tiver, não sei a idade dela, né? Se ela começar a apresentar catarata, ela vai começar a ver melhor para perto. Porque a catarata, ela miopisa, é uma das causas de miopia, né? Ela leva a miopia, a catarata. Então, ela vai começar a ver melhor de perto e tira os óculos para ver. Pode ser o caso dela, né? Não tem como eu saber porque realmente eu não examinei. Mas alguns casos realmente acontece de mudar, porque a partir dos 40 anos o grau vai modificando. E a catarata modifica. Eu tô vendo melhor e tudo, mas pode ser uma cataratazinha que esteja aparecendo. É verdade. No caso dela, que tem familiares que teve já gente que morreu cega, outras pessoas são... Isso é genético, doutora? Isso as pessoas que são da família também têm que estar em observação o tempo todo por conta disso, já que... Aí que ela tem que ter mais cuidado ainda, né? Então, pessoas que morrem cegas, elas podem ter glaucoma, elas podem ter realmente uma doença que a gente chama de retinose pigmentar, que é uma doença grave, que infelizmente não tem cura e não tem nada que a gente possa fazer. Então, tem que saber qual é o diagnóstico, né? Seria interessante ela se tiver algum familiar ainda com a doença, ser diagnosticado e passar para os demais familiares, entendeu? E fazer o exame oftalmológico bem frequentemente mesmo, principalmente porque com o passar da idade, a incidência de algumas doenças é maior. Então, ela precisa realmente ter esse cuidado, ela não pode deixar esse exame para lá, não. Tem que fazer pelo menos 1 vez por ano. Bora lá, tem outra pergunta, né, Duda? Tem pergunta na tela? Na tela, bora lá, solta aqui. Vai. Bora lá. Já? Já tá ok? Bora lá. Gostaria de saber se a córnea gutata, é isso? Tem tratamento? É o Tassiano Veloso. Muito bem. Bom dia, Tassiano. Tassiano, veja bem, a córnea gutata, ela é uma alteração, é como se fosse a sua córnea, ela tem uma camada de células mais fraquinha do que o normal. Nosso olho precisa ter a córnea transparente e o cristalino transparente. Então, o que acontece? Essas células, elas fazem com que a córnea se torne transparente. Com o passar do tempo, essa córnea gutata, ela tende a aumentar, que a gente chama de distrofia de Fuchs. É uma alteração que ele já nasce com essa tendência. O que você tem que fazer? Você tem que acompanhar a contagem de células, tá? Você tem que evitar coçar os olhos, evitar dormir por cima dos olhos, porque tudo isso faz com que essas células diminuam a sua contagem, né? E pode ter, com o passar do tempo, descompensação. Então, a córnea começa a ter edema, inchar. É uma das causas de transplante de córnea. Muitos pacientes que têm gutata, meu pai tem gutata bem avançada,
O que é que acontece? É muito importante um acompanhamento, pelo menos uma vez por ano, com a microscopia especular e que você realmente tenha esses cuidados de não coçar os olhos. O que é que vai ser importante? Quando você for fazer sua cirurgia de catarata, você vai ter que ter muito cuidado com o cirurgião que for lhe operar, para que realmente sua córnea ela se mantenha bem. Não sei como é que está a sua contagem, né? A gente não sabe, mas a córnea gutata tem tratamento cirúrgico, com transplante endotelial, quando ela estiver realmente muito avançada. Né? Mas por enquanto, se você tem uma visão boa, é só ter esses cuidados. Bora lá, tem mais uma pergunta, né, Duda? Pode soltar. Bom dia, doutora. Bom dia. Moscas volantes causa cegueira? Interessante, você já ouviu falar de mosquinha, não já? Aham. As moscas volantes, elas são alterações no fundo do olho. A gente tem, o olho é uma bolinha que é preenchida por um gel, que a gente chama de gel vítreo. Com o passar do tempo, ela fica mais líquida, né? Essa estrutura fica mais líquida e descola do fundo do olho. Então, começa a formar umas condensações no vítreo, nessa parte que preenche o olho, que a gente chama de... Aí aparecem umas moscas. Por que mosca? Porque quando a luz entra, bate nessa membranazinha e dá esse reflexo no fundo, essa sombra no fundo do olho. A mosca volante, ela precisa também ser feito um exame de vista, um mapeamento de retina, porque onde descolou, a gente tem que examinar para ver se na retina tem alguma área frágil, se tem alguma rotura, porque pode ser necessário o laser. É muito importante quem tem mosca volante prestar atenção. Já fez o exame? Ótimo. Mas mesmo que você já fez o exame e está tudo ok, se aparecer um flash de luz, uma sombra branca, procure imediatamente seu médico, porque pode estar havendo algum problema na retina e início de descolamento. Ok, bora para a última pergunta? Bora lá, coloca aqui. Quando coçamos o olho, né, pode aumentar a probabilidade do aumento com problemas da visão? A gente vê muita criança, principalmente, né, com o olho. A gente também coça, mas criança, ela às vezes está coçando muito. Isso seria devido ao quê, doutora? É um tipo de alergia? Que danado é que às vezes a pessoa coça tanto o olho? Então, a coceira, normalmente, ela é acarretada pela alergia. São pacientes que têm asma, que têm rinite alérgica, tá? Então, não podem entrar em contato com... Porque, na realidade, o olho é a área mais exposta, né? O olho e o nariz. Por isso que coça nariz e coça o olho. Então, existem, sim, doenças como ceratocone. Ceratocone é uma doença na córnea. Quem tem predisposição começa a apresentar a parte da frente do olho, a córnea mais fininha, começa a desgastar. Então, é um processo inflamatório, que pode levar à cegueira também. É uma das causas de cegueira é o ceratocone. A gente pega no hospital universitário e até no consultório também muitos pacientes com cegueira por ceratocone que é preciso fazer um transplante de córnea. Então, por isso que quem é meu paciente já sabe, não pode coçar os olhos de jeito nenhum. Risco de conjuntivite alérgica, de conjuntivite, né, infecciosa, porque hoje em dia a gente está tendo muitos casos de conjuntivite, inclusive com membrana, Marília. Você tem que tirar por dentro do olho uma pelezinha que sangra. E é muito grave. A conjuntivite viral você não pode se automedicar. Então, quem tem alergia, quem coça os olhos, tem mais chance de ter essa conjuntivite, porque pega em qualquer canto, pega no olho, vai ter a conjuntivite. E a conjuntivite viral também pode baixar a visão, tá? Pode deixar uma cicatriz na córnea. Então, o aviso é não coce os olhos, use um colírio lubrificante. E se realmente isso se for uma coisa de repetição, procurar o oftalmologista, porque a alergia tem controle. E a gente passa colírios antialérgicos para melhorar realmente esse processo. Tem gente que se automedica e é um perigo, né? Ah, vou pegar o colírio de fulaninho que usa lá em casa, vou usar também. Isso aí não é muito bom, né? De estar pegando do outro. Tanto a automedicação com colírios, quanto... Eu tive uma paciente gravíssima que ela usou a lente de contato da amiga. Meu Jesus! A lente de contato de uma amiga e ela ficou com a cicatriz na córnea e é sempre... Eu acho que talvez ela vá para transplante. Então, assim, nada coloque nos seus olhos, nada. Você coloca só sob orientação médica. Colírios de farmácia, que a gente chama, que aqui são aqueles colírios que clareiam o olho, eles ressecam. Então, às vezes o paciente vai usar alguma coisa, já tem o olho seco, vai ressecar mais ainda. Então, um olho seco é um fator de risco para você ter uma infecção e um problema maior na córnea, né? Então, tem que ter o máximo de cuidado. Realmente, evitar a automedicação, se tiver que usar só um colírio passado pelo seu médico. Maravilha. Doutora, muito obrigada por sua participação. Volte mais vezes. Foi ótimo aqui o nosso bate-papo. Eu que agradeço, muito bom. Volte eu mesmo, que agradeço. Viu? Tudinho, traga mais doutora Carla, viu? Eu que agradeço. Quem puder me seguir, eu tenho um Instagram, que é @doutoracarla.oftalmo, que eu gosto muito de avisar. Eu converso muito com os pacientes por lá. Que ótimo. Quem puder me seguir, mas é um prazer. É sempre um prazer, Marília, estar aqui com vocês. Muito bem. Sigam aí, porque a gente gosta de informação. E lá também tem muitas informações para vocês, viu? Obrigada, viu, doutora Carla? Obrigada a você, Marília. Arrasou. Olha só. Agora, para você...